Toyota Corolla de 10ª geração. Tá pensando em pegar uns carros mais procurados no mercado de usados, mas tem dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica. Vamos falar dos principais pontos positivos e negativos de um carro desse e fica até o final porque eu também vou comparar o preço do Corolla com vários de seus concorrentes e ver qual opção se encaixa melhor para o que você procura. Se gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Corolla aqui em análise é na versão XEI com motor 1.8 flex, câmbio automático ano 2009, a versão mais procurada dessa 10ª geração do Corolla. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2025, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 47.250. Já a tabela FIPE, bem acima desse valor, R$ 52.439. Uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa esse ano está em R$ 271,02. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse veículo de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui tabela FIPE, vamos pegar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 53.010,02 para já tê-lo aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo aí já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE. Para um carro desse fica em R$ 2.097,56. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano aqui em Minas também, R$ 35,18. Vamos falar de seguro. Para isso, vamos considerar uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIPE. É algo que eu costumo cotar para veículos com até 10 anos de uso, mas no caso aqui do Corolla, né, que tem um ótimo mercado, vendeu bastante, ainda assim dá para considerar essa estimativa aqui, que fica então em R$ 2.621,95. Mas claro que seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Vamos falar agora da inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos? Para isso, vamos voltar lá em julho de 2022, pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 49.156. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, a inflação foi, em média, por ano, de R$ 1.094,33, o que dá 2,23% de alta, né? É claro que essa movimentação recente foi atípica, não dá para utilizarmos esses valores para estimar como que vai ficar o preço desse carro daqui a 3 anos e calcularmos uma possível depreciação. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 3.660,36, ou por mês R$ 305,03, que você tem que ter em mente que esse carro vai te custar para você ter toda a documentação em ordem, o seguro em dia para ele, sem passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Corolla 2009 automático? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, encontrei aqui por R$ 175. E todos esses códigos aqui são referentes às peças que eu for falando. E todas essas peças eu vou deixar o link na descrição, também no comentário fixado, que são os nossos links de afiliados, né? Para você ir lá, verificar com o vendedor, tirar qualquer dúvida sobre a aplicação dessas peças, caso você já tenha um carro desse, precise adquirir alguma dessas peças, né? Que você possa fazer sua compra de forma mais segura num site confiável e, de quebra, você vai estar me ajudando também a continuar trazendo mais conteúdos dessa forma para você. Sendo assim, vamos passar agora para o par de discos de freio dianteiros da Fremax. Encontrei aqui preço médio da internet, R$ 451.
Já o kit de velas da NGK, R$ 399. São velas um pouco mais caras porque elas usam eletrodo com composto de irídio, né? Então aqui são no modelo Laser Iridium. De fato, né, são velas de preço bem mais elevado, mas elas têm uma durabilidade bem maior, então acabam se pagando aí no longo prazo. Falando agora dos pneus, né, medidas 205/5516, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.974. Óleo de motor, a especificação aqui para esse 1.8 de 2009 é a viscosidade SAI 10W30. E esse motor pega 4.2 litros já considerando a troca com filtro. Então contém 5 litros de um óleo genuíno Toyota, ainda mineral, dava para usar óleo mineral nesses motores nessa época, de API SN, viscosidade SAI 10W30. Esses 5 litros ficaram em R$ 250 e é muito importante quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar se o dono anterior usou o óleo correto, tá? Não é porque o motor confiável, dito inquebrável, né, que dá para colocar qualquer óleo, tá? Se colocar óleo errado nesse motor, ele pode sofrer problemas de entupimento, formação de borra, que podem te dar um prejuízo grande lá na frente. Por isso que é muito importante se atentar para o histórico de manutenção antes de comprar qualquer carro usado. E não só isso, né? Tem que verificar também toda a documentação. Já pensou pegar um carro desse e depois descobrir que ele tem uma restrição judicial, tem um recall em aberto, qualquer impedimento que vai te dar dor de cabeça para você tentar transferir para o seu nome? Ou ainda, né? Tá olhando um carro desse, verifique toda a parte estrutural para se certificar que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode comprometer sua segurança a bordo, pode comprometer uma cotação de seguro e até dificultar muito a revenda lá no futuro. Então, para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e também aqui no QR Code. Olha só, para você que está me vendo pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular aqui e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, eu encontrei aqui da Getz por R$ 58,00, preço eu diria bem acessível, e aqui é só a correia, não tem tensor incluso. Já o kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, então ele nem vai entrar no somatório final de peças, mas eu vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Considerando aqui um kit da Takal com uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor, o preço médio na internet é de R$ 927,00. Já os filtros, cotei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 44,00, filtro de óleo R$ 34,00, filtro de combustível R$ 22,00, filtro de cabine R$ 24,00, bem baratos. Já os amortecedores, encontrei os 4 da Kayaba, modelo XLG, que são pressurizados a gás, R$ 1.584,00, também um preço médio se tratando de um sedã desse porte. Agora temos que falar também dos custos da troca do fluido do câmbio automático, né? Uma vez que esse carro tem esse tipo de câmbio. E aqui é uma transmissão que pega 6,5 litros considerando uma troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 7 litros de óleo de classificação ATF-WS, que é recomendada aí para essa transmissão. E além disso, também você vai ter que trocar o filtro, né? De nada adianta você colocar um óleo novo e continuar com o filtro velho, né? Então eu cotei 7 litros de um óleo genuíno Toyota, mais um kit de filtro e junta da Japan Parts, porque na hora que tirar ali o cárter e colocar de novo, não dá para aproveitar a mesma junta, né? Tem que colocar uma junta nova. Todo esse kit ficou em R$ 1.330. E aqui, claro, não está incluso o valor de mão de obra, né? Porque pode variar dependendo do processo de troca que você vai fazer, se é por gravidade ou por máquina. Então, aqui pode aumentar um pouco esse custo total. Mas também é outro tipo de manutenção que se paga no longo prazo. É importantíssimo que o dono anterior tenha feito, conforme o manual do proprietário, e você continue fazendo para continuar tendo uma transmissão automática confiável nas mãos. Senão, pode quebrar como qualquer outro câmbio. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$ 6.345, eu diria um custo mediano para a categoria, né? Mas é claro, você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez, desde que, claro, pegue um carro desse em bom estado de conservação, com as revisões e manutenções feitas, tudo em ordem. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra de qualquer carro usado. Então, no primeiro momento, talvez você vai lá, troque o óleo de motor com filtro, mais para frente vem ali os 2 pneus, um kit de pastilhas de freio,
Ou seja, esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Então, para que esse somatório aqui? É para você ter um comparativo com outros vídeos vários que eu fiz nesse mesmo formato e saber, qual tem a cesta de peças mais barata? É um Corolla, é um Civic, é um Cruze, é um Jetta? Para todos esses veículos já tem um vídeo nesse mesmo formato, todos eles numa playlist que eu vou deixar ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Corolla, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação com gasolina. Conforme o site da Petrobras, a nível nacional, o preço médio do litro de gasolina hoje está cotado a R$ 6,23. Para encher um tanque de 60 litros de capacidade, até um pouco grande, você vai gastar R$ 373,80, considerando que ele esteja 100% vazio. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade, esse carro faz 7 km por litro com etanol e 10 com gasolina. Na estrada, 9 no etanol, 13 na gasolina. Claro que dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para conseguir médias um pouco melhores que essas, principalmente na estrada. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com o tanque cheio dentro de cidade, você vai ter um alcance de 420 km com etanol ou 600 com gasolina. Na estrada, 540 com etanol, 780 com gasolina. Tem um tanque de porte maior e o consumo, principalmente na estrada, ele é muito bom. Então, na prática, é um carro que você vai ter uma excelente autonomia para fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Mas vamos calcular aqui também quanto você vai gastar em média por mês com combustível. Para isso, vamos partir de uma ideia que você vai rodar uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas aqui uma média plausível para muitas pessoas fica em torno de 1.000 km por mês. E também vamos considerar um circuito misto, né? Você não vai rodar só dentro de cidade ou só em estrada, né? Em algum momento vai pegar um trânsito mais pesado ou vai pegar uma estrada mais vazia. Então, vamos considerar um circuito de 50% cidade e 50% estrada. Pegando os dois consumos, então, na gasolina, né? 10 km por litro com 13, fazendo a média, o consumo global do tanque todo vai ficar em 11,5 km por litro. Então, para você rodar esses 1.000 km por mês com a gasolina custando R$ 6,23 o litro, você vai gastar R$ 541,74. Um custo médio do quilômetro rodado de 54 centavos. Para um carro de porte médio, motor 1.8, câmbio automático, eu diria que é um custo bem acessível, tá? Dessa categoria é um dos até mais econômicos aí para você ter no dia a dia. Claro que se for pegar trânsito mais pesado ali todo dia, pode ter um consumo mais elevado um pouco, mas para viajar na maior parte das situações, é um carro que vai atender muito bem, sem tirar tanto dinheiro assim do seu bolso na hora que você for abastecer. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos, né? Versão XEI, que é a intermediária do Corolla nesse ano modelo. O que já vem de série? Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento elétrico, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, faróis de acendimento automático, airbags frontais e laterais, freios ABS, cinto de 3 pontos com apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e ele vem com CD player e volante multifuncional. Então eu diria que é um carro até bem completo aí, se tratando de um 2009, tem tudo que um bom sedã médio deve ter para te dar conforto, comodidade e conveniência a bordo aí para o dia a dia e até fazer uma longa viagem. E ele ainda tinha os opcionais de controlador de velocidade e bancos em couro. Diga-se de passagem, boa parte dos Corolla XEI que se vê hoje aí no mercado já vinha com esses opcionais aí de bancos em couro. E controlador de velocidade também vê bastante. Então é um carro que é muito completinho, eu diria, com certeza. Falando em conjunto mecânico, né, um ponto de dúvida de muita gente que quer comprar também um Corolla, aqui ele vem equipado com o motor 1ZZ FBE. Ele é mais comercialmente conhecido como VVTi, vem escrito ali na capa do motor, vem escrito na lateral ali no paralama também. E ele é conhecido dessa forma porque ele tem um variador de fase para as válvulas de admissão, né? Ele tem ali um variador no comando da admissão, porque é um motor de 2 comandos de válvulas no cabeçote sincronizados por corrente. Então aqui, né, você não precisa se preocupar com troca preventiva de correia dentada, por exemplo. Entrega 132 cavalos de potência na gasolina, 136 no etanol a 6.000 RPMs e um torque de 17,3 kgfm na gasolina, 17,5 no etanol a 4.200 RPMs.
É um torque que vem num giro um pouco mais elevado, mas como eu disse, ele tem um variador de fase para admissão. Então boa parte desse torque já está disponível no giro mais baixo, e isso deixa esse motor mais esperto e mais disposto já ali nos 2.500 RPMs para cima. Num carro de 1.230 kg, a relação peso-potência ainda fica em bons 9 kg por cavalo. É um carro até relativamente ágil, apesar do 0 a 100 aqui ser executado em 11,8 segundos conforme dados oficiais. Porque ele vem com o câmbio automático de apenas 4 velocidades, né? É o U340E. É um câmbio mecanicamente muito confiável. Se trocar do óleo ali no prazo correto, esquece problemas. Acoplado ao motor conversor de torque, então as trocas de marcha são sempre suaves e sem trancos. E as arrancadas também da inércia são sempre mais suaves, né? E para ser dessa forma, né, o conversor de torque acaba roubando um pouco de potência do motor, um pouco de desempenho. Dessa forma, quando você quer desempenho total, ele vai ficar um pouco mais lento ali de resposta. Por isso o 0 a 100 um pouco mais elevado. Comparado com a versão com câmbio manual, naturalmente esse Corolla automático vai ser um pouco mais lento. Mas ainda assim, não é aquele carro manco na estrada não. Um carro que tem um desempenho ok, satisfatório para a categoria. Suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica. Claro que algumas peças ali de reposição corretivas, né, vão ser um pouco mais caras, né? Um coxinho do amortecedor, uma bucha de bandeja, tudo condizente com o sedã médio, não tem nada de preço muito exagerado. Eixo traseiro, né, por exemplo, eixo de torção, poucas buchas ali para você trocar, buchas um pouco mais baratas, nada de se assustar. Assim como no sistema de freios, disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira, então param muito bem, são bem dimensionados para o peso desse carro e não tem um custo de manutenção tão elevado assim. O problema é que os freios do Corolla geralmente batem ali, né? Ficam batendo pastilha, né? E é difícil de resolver esse problema. Geralmente, quase todo Corolla que você vê rodando por aí vai estar batendo ali uma pastilha de freio dianteira ou traseira. Geralmente as pessoas colocam cola ali, né, para parar de bater, resolve, mas não dá um aspecto tão legal assim. É crônico desses modelos, mas nada que atrapalhe o desempenho de frenagem aí desse Corolla. A direção tem assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico e tem o peso variável de acordo com a velocidade. Então ali dentro de cidade ela fica bem leve para te ajudar nas manobras. Pegou a estrada, aumentou a velocidade um pouco que seja, ela já vai ficando mais pesadinha para te dar segurança e confiança. O porta-malas tem ótimos 470 litros de capacidade, bom para um sedã médio, e tem banco traseiro rebatível e bipartido de série. Então, dá para aumentar ainda mais essa capacidade de carga, caso seja necessário. Falando dos pontos positivos principais de você levar um Corolla G10 para sua garagem, claro, tem a confiabilidade mecânica desses motores VVTi, né? Estão entre os mais parrudos aí do mercado de usados. Inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre o projeto desses motores, detalhes técnicos, padrões construtivos, todos os pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas tem boa oferta de peças, preços, né? Claro, na média, né, se tratando aqui de um veículo desse porte, o desempenho é bom, assim como o consumo de combustível, mesmo na versão com câmbio automático. Tem uma boa lista de equipamentos, como acabamos de ver em detalhes. Acabamento interno também ele é bom. Apesar do painel ali não ter um soft touch, né, ele tem um plástico de boa textura, que não faz muito ruído com o passar do tempo, mas ele perdeu um pouco em revestimentos comparado com a geração nova. Ainda assim, tem um bom acabamento, os bancos em tecido de ótima qualidade, se vier com os opcionais de couro, melhor ainda, forros de porta também da mesma forma. Espaço interno traseiro, bom. Aqui temos uma largura de 1,76 m por um entre-eixo de 2,60 m, o que era bem comum para um sedã médio de época. Então, dois adultos vão com muito conforto no banco de trás. Claro que um terceiro vai ficar um pouco espremido ali, mas dá para viajar ainda bem. Porta-malas de boa capacidade, dá para levar bagagens de todo mundo sem maiores problemas. Suspensão mais voltada para entregar conforto. Ainda assim, não é aquele carro bobo nas curvas, não. Ele entrega uma certa boa estabilidade. Claro que não vai ser tão pregado no chão igual um Civic, mas ainda se sai muito bem. A vantagem é que ele filtra muito bem as irregularidades do solo e isso passa muito conforto para quem viaja num Corolla. Tem boa altura do solo, vão livre mínima de 165 mm, também vai passar por boa parte das lombadas mais altas sem raspar o fundo. Não à toa, o Corolla é um campeão de revenda e de procura no mercado de usados e também um dos que menos cai de preço. Então você anunciou um Corolla desse aí, vende com muita facilidade, sem perder tanto em valor de mercado, né? Vimos lá no início do vídeo, né, que nos últimos 3 anos ele até inflacionou. Então é um carro que você não vai perder muito valor aí com ele no futuro, provavelmente.
Mas é claro que não é só pontos positivos, né? Todo carro também tem seus pontos de atenção. Com o Corolla não é diferente e vale mencionar aqui. Primeiro, começando pelo motor. Esses 1.8 até 2011 vinham com tuchos mecânicos, que não se autoajustam com o passar do tempo, com a quilometragem. Então, ali a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, você tem que parar para fazer um ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. Senão esse motor começa a perder potência, começa a gastar mais combustível, que não vai ser nada legal, né? Todos esses Corolla de 10ª geração também são crônicos de ter problemas na caixa de direção. Geralmente ocorrem folgas ali na direção, né? Geralmente resolve-se com um ajuste na caixa de direção, mas em algumas situações realmente você precisa trocar. Não é um item que chega a ser tão caro, porque a caixa de direção mesmo ali, né, a cremalheira, ela é como se fosse uma direção mecânica, convencional. Então ela é mais ou menos barata, bem mais barata do que uma caixa hidráulica. O caro desse carro, nesse caso aí, é difícil de dar problema, é no motor elétrico, né, que faz a assistência ali da direção, nos sensores, né? Isso aí sim pode dar um gasto mais elevado, mas dificilmente dá problema nisso aí. Geralmente a folga acontece lá na caixa de direção, na parte mecânica mesmo. Fica a dica para você verificar isso quando estiver olhando um carro desse para comprar, dê uma volta nele. Nunca compre um carro sem fazer test drive, tá? Verifique se não está vindo nenhuma vibração ali no volante, não está dando nenhum solavanco, nenhum barulho que possa indicar que essa caixa de direção já está passando por problema. Além disso, apesar da boa lista de equipamentos, ainda faltam alguns itens que vinham nos concorrentes, né? Por exemplo, limpador de para-brisa com acionamento automático, saída do ar-condicionado por banco traseiro, retrovisor fotocrômico. Alguns desses vinham na versão top de linha, que é a SEG, né? Mas ela também é bem mais cara do que a XEI. E às vezes nem vale muito a pena, né? Você paga bem mais caro para ter um pouco mais de requinte só. Não é à toa que essa versão XEI é a mais procurada, né? Então ainda assim eu digo que vale a pena abrir mão de alguns equipamentos para ter uma versão bem mais comercial aí na garagem. E claro que mesmo nessa versão o Corolla é um carro caro, considerado bem caro aí comparado com os concorrentes, né? E eu posso provar isso para você em números, né? Vamos falar aqui então do mercado desse Toyota Corolla, né? Vamos comparar o preço dele com os seus principais concorrentes, né? Aqui estamos falando, né, de um Corolla XEI 1.8 automático, câmbio só de 4 marchas, ano 2009. Preço da FIP, R$ 52.439. Vamos imaginar então que você tem R$ 52 mil de orçamento para pegar um sedã médio, né? Se você não pegar um Corolla, o que tem no mercado? Vamos começar aqui pelos melhores custo-benefício, né? Tem na Citroën o C4 Lounge Tendance 2.0, câmbio automático de 6 marchas, ano 2016. O último aqui nessa configuração, tabela R$ 49.788. Percebeu? Você pega um carro 7 anos mais novo e até aqui uns R$ 2.000, 3 mil aproximadamente mais barato. E o C4 Lounge tem até um pouco mais de tecnologia embarcada, né? Um carro mais moderno de fato. Mas, naturalmente, você vai ter uma revenda bem mais difícil. E eu explico isso em detalhes porque eu acabei de avaliar um C4 Lounge desse aí nessa mesma configuração, mostrei todos os detalhes internos, externos, levei esse carro na estrada, passei todas as minhas impressões ao volante e eu vou deixar o link para o vídeo completo de avaliação desse carro na descrição para você conferir depois. Mas, se você não quiser um Citroën, dá para pensar também no Renault Fluence, versão Dynamic, motor 2.0, câmbio CVT de 6 marchas simuladas, ano 2016 também, tabela R$ 53.120. Relativamente o Fluence é um pouco mais caro do que o C4 Lounge, né? Porque ele está mais ou menos no preço do Corolla. Mas ainda dá para pegar 2016, ainda é um carro 7 anos mais novo do que o Corolla que estamos analisando aqui, né? Vamos passar para um meio termo? Olha só, Ford Focus Sedan 1.6, câmbio automatizado Power Shift de 6 marchas, ano 2015, tabela 50.480. Não quer dizer que eu estou recomendando esse carro para compra, né? Justamente por causa desse câmbio automático que deu vários problemas. Também já fiz um vídeo completo falando só sobre esse câmbio Power Shift, link na descrição. Mas a versão a se comparar com esse Corolla tem que ser com câmbio automático, né? Ainda assim, o Focus está relativamente bem mais barato, né? Porque, naturalmente, esse câmbio aqui desvalorizou bastante o modelo. Vamos pegar um carro, então, melhor de mercado? Chevrolet Cruze LT 1.8, câmbio automático de 6 marchas, ano 2012. Olha aqui, só dá para pegar 2012. Preço, R$ 51.722.
ainda um pouquinho mais barato que o Corolla, mas um 2013 já passa bastante dos 52, 53 mil. Então tem que pegar aqui o primeiro Cruze, que ainda dava um certo probleminha nesse câmbio automático dele de 6 marchas, tá? Costumava quebrar uma peça chamada de anel mola e ter um custo um pouco maior aí para você arrumar. Então é algo para ficar ligado. Mas ainda assim o Cruze tem um mercado melhor do que todos esses concorrentes que eu falei até o momento, né? Tá ali ainda no meio termo. Agora, os dois aqui que mais se aproximam do Corolla, olha só, é o Volkswagen Jetta, Comfortline, motor 2.08 válvulas, um dos de menor desempenho, né, o de menor desempenho da categoria, câmbio automático de 6 marchas, 2011, primeiro aí de sexta geração, tabela 53.745. Para você ter um pouco mais de tecnologia embarcada, mas com bem menos desempenho do que no Corolla. E o consumo de combustível também acaba ficando mais elevado aqui no Jetta. Mas ainda assim, ele comercialmente falando, é bem procurado e valorizado. Agora o principal concorrente do Corolla, né? O Civic, versão LXL SE 1.8, câmbio automático de 5 marchas, ano 2011, tabela R$ 53.649. Ainda assim, relativamente falando, o Civic ele tá até um pouco mais barato que o Corolla, né? E isso porque eu tô falando do Civic ainda de 8ª geração, é o G8, né? Que também não tinha uma lista de equipamentos tão completa assim quanto o Corolla. Então, comparando com o Civic, aqui você tem um perde-ganha. O Honda é 2 anos mais novo, mas é mais mal equipado. E o porta-malas é bem menor. Então, é algo para você colocar na balança aqui, né? Então, ainda assim, eu diria que o Corolla é o mais caro sedã médio aqui até R$ 52 mil. Mas me diga você agora, qual desses você levaria para sua garagem? Ficaria no Corolla mesmo? O carro de melhor facilidade de revenda? Ou um Civic, um Jetta? Ah não, quero o melhor custo-benefício, eu prefiro aqui um C4 Lounge, um Fluence. Qual você levaria para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, olha só aqui, aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.